Quarta-feira, 19 de março, segunda edição do dia. Nossa, essa COP30 em Belém tá dando o que falar, né? O Brasil se metendo no meio dessa encrenca climática global toda. Pois é. E a gente aqui querendo entender, tipo, o que tá rolando de verdade por trás dos panos, sabe? Isso aí. Preparativos, promessas, o que a gente pode esperar? É o que a gente vai tentar descobrir agora. A gente tem um monte de notícia, relatório, falando da organização dessa COP30, né? E do cenário ambiental aqui no Brasil. É um quebra-cabeça, né? A gente tem que juntar as peças para entender as questões principais, as tensões que estão aparecendo com o Brasil sediando um evento gigante desses, né? Gigante. E já que falamos em Brasil, vamos começar por Belém, né? A cidade que vai sediar tudo isso. É. Uma cidade amazônica, né? Que já tá sentindo na pele os efeitos da mudança do clima, né? E como, né? Belém é um exemplo, né? Da encrenca que muitas cidades tropicais estão enfrentando. As provisões, olha só. Até 2050, Belém pode ser uma das cidades mais quentes do mundo. Mais de 220 dias por ano de calor extremo. Caramba. Pra você ter uma ideia, hoje em dia, quem lidera esse ranking é Pekanbaru, lá na Indonésia. Mas Belém tá vindo com tudo, sabe? A mudança climática tá acelerando as coisas. E essa mudança foi rápida, né? Foi bem rápida. Depois, até pouco tempo atrás, a coisa era bem diferente por lá, né? Totalmente. Em 2000, Belém tinha, 50 dias de calor extremo por ano. Caramba! Aí você vê, né? Em 20 e poucos anos, o negócio disparou. E essa mudança tá ligada ao aumento dos períodos de seca, né? E a diminuição da chuva, aquela chuvinha de fim de tarde, sabe? Sim. Que era quase todo dia. Tá cada vez mais rara. E a falta de árvore na cidade piora essa situação, né? Sim. Porque Belém, pelo que eu vi, tá bem abaixo do que a OMS recomenda, né? Essa é uma questão, né? A cobertura vegetal urbana é muito pequena. Isso aumenta o calor, né? Sim. Belém tem, 2, 3 árvores por habitante. E a OMS fala que o ideal seria de 9 a 12. Então tá bem abaixo, né? Bem abaixo. E essa falta de verde, principalmente nas periferias, sabe? Agrava o problema do calor e mostra como o impacto ambiental é desigual, né? Até dentro da própria cidade. É verdade. E me diz uma coisa, essa questão da infraestrutura para a COP30. Tipo, construir estrada no meio da Amazônia para um evento sobre o clima. Pois é. Não parece meio contraditório? É ironia, né? Total. Investir em estrada, desmatar a Amazônia para construir rodovia, para um evento que quer proteger o meio ambiente. A justificativa oficial é que a cidade precisa melhorar, né, para receber o evento, mas as críticas são inevitáveis, né? Se construir áreas protegidas para isso. Aí fica a pergunta, né? A que custo a gente tá fazendo essa COP30? E teve aquela tentativa, né, de separar as coisas. O É. governo local tentou negar a ligação entre as obras e a COP30, né? Tentou. A Reuters até analisou isso, né? O governo do Pará falou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas os impactos ambientais perto de Belém mostram que não é bem assim, né? O The Times conversou com os especialistas e eles disseram que essas ações meio que boicotam os compromissos climáticos do Brasil, né? A gente fala uma coisa e faz outra, né? Exato. E aí, falando em fazer uma coisa e falar outra, vamos falar do agronegócio, né? Porque o Brasil é um player gigante no mercado agroindustrial, né? E isso adiciona uma camada de complexidade no debate, né? A pecuária, por exemplo, contribui pra caramba para as emissões globais, né? 7% das emissões globais de gases de efeito estufa vem da pecuária. Caramba. E a tendência é aumentar, né? População crescendo, países em desenvolvimento consumindo mais carne. Estão discutindo umas soluções, né? Tipo, melhorar geneticamente o gado, usar tecnologia para reduzir a emissão de metano. Sim. Mas parece que tem resistência, né? Tem. Política e econômica. A questão é que a gente precisa produzir comida, né? Mas, ao mesmo tempo, precisa reduzir as emissões. As tecnologias, as práticas para diminuir o impacto, elas existem. Mas usar isso em larga escala esbarra em política, economia, um monte de coisa. E a pressão internacional também está aumentando, né? A União Europeia, por exemplo, criou aquele regulamento anti-desmatamento, o UDR, que afeta as exportações do Brasil, né? Carne, soja, café, tudo na mira. O Paris até falou dos desafios que o setor está enfrentando para se adaptar, né? Principalmente na questão da rastreabilidade, provar que a produção não está ligada ao desmatamento.
É complicado. E essa COP30, né? Podia ser uma chance do Brasil mostrar que está comprometido com a sustentabilidade no agronegócio. Podia. Mas sem incentivo do governo, com a resistência do setor. Fica difícil, né? E o governo lançou aquela plataforma, né? Nossa. Brasil Agro Mais Sustentável. Qual que é a ideia dessa plataforma? A ideia é centralizar os dados, né? Para ajudar os produtores a comprovar que estão seguindo as regras, sabe? Ambientais, sociais. E aí fica mais fácil conseguir a certificação internacional. A intenção é boa, mas os especialistas falam que precisa ter investimento, sabe? Sim. Em treinamento, suporte técnico, principalmente para os pequenos e médios produtores. Eles têm mais dificuldade de seguir esses padrões da União Europeia, né? E o cenário internacional também não está ajudando, né? Não tá. Extrema-direita crescendo em alguns países. A guerra na Ucrânia mudando as prioridades. O Brasil vai sediar a COP num momento bem delicado, né? Delicado. A extrema-direita está ganhando força nos Estados Unidos, na Europa. E isso coloca as questões climáticas em segundo plano. Sim. A guerra na Ucrânia também está desviando recursos, né? Dinheiro que ia para políticas climáticas, tipo na Alemanha, está indo para outros lugares. E o Parlamento Europeu está até pensando em flexibilizar as políticas ambientais. Nos Estados Unidos com o Trump também teve um retrocesso, né? Teve. Nas políticas de descarbonização. Então o cenário internacional está bem fragilizado, né? Tá. Menos pressão para ter ações climáticas concretas. Exato. E aí fica mais difícil para o Brasil, né? A Associated Press até comentou, né, que o Brasil tem a chance de ser protagonista. Tem. Mas com esse clima político, fica complicado ter avanços reais. Complicado. E a organização da COP30 aqui dentro também não tá fácil, né? Não tá. Parece que o governo ainda não definiu as prioridades. Pois é, essa é uma das preocupações. Quais são os temas prioritários para o Brasil na COP30? Ninguém sabe. E quem vai coordenar os esforços? Cadê o campeão climático? Pois é. Sem isso, a COP30 corre o risco de ser só um monte de discurso, né? Sem nada concreto. E a logística em Belém também tá um caos. Principalmente a questão da hospedagem. A capacidade dos hotéis lá não é a suficiente, né? Não é. Para tanta gente. Não. E os preços tão absurdos, né? Absurdo. Os donos dos imóveis estão se aproveitando da situação. E aí, como é que as delegações dos países mais pobres vão participar? É essa a questão. Sem grana para pagar esses preços exorbitantes fica difícil, né? Fica. E o governo está pensando em usar escolas, igrejas, até navio como hotel. Será que isso funciona? Essa é a dúvida. Os especialistas estão questionando se essas soluções improvisadas dão conta, né? Um evento desse tamanho precisa de estrutura. E tem notícia de diária de $15 mil. Senhora. O negócio tá complicado. E aí, no fim das contas, o que isso significa para a liderança climática do Brasil? Boa pergunta. A COP30 é um momento crucial para o Brasil. A gente quer ser líder, mas as nossas ações não estão batendo com o discurso, né? Isso pode prejudicar o evento e a credibilidade do Brasil. Para ser líder de verdade, a gente precisa de políticas públicas fortes, né? Uma transição sustentável para a economia, ações concretas para combater a mudança do clima. Sim. Não adianta só falar, né? Tem que fazer. A credibilidade ambiental se constrói com ações, né? Não com discurso. Verdade. Então, a COP30 pode ser um marco, né? Sim. Ou só mais um evento midiático. Certo. Depende do Brasil. Se a gente transformar as palavras em ações, aí sim a gente vê se líder. É isso aí. Então, a gente tá vendo essa tensão, né? O Brasil querendo liderar, mas com contradições internas. É importante a gente ficar de olho, né? Acompanhar os próximos capítulos dessa história. E aí fica a pergunta, né? O que a gente pode esperar da COP30? Qual vai ser o papel do Brasil no combate à crise climática global? Só o tempo vai dizer. Só o tempo. E você que está acompanhando a gente, fica ligado que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. E fique ligado, porque a partir de segunda-feira, dia 24 de março, o Pavecast terá 3 edições diárias. Às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, além da nossa edição tradicional de sábado, ao meio-dia. Até a próxima. Até mais.